Hoje está principalmente nas notas do Land e depois eu escrevo para vocês exatamente as sessões, porque está meio espalhado por vários capítulos. Ok. Então, o objetivo da aula de hoje é falar de funções de Green. E a gente já falou um pouquinho delas. Lá mais na primeira parte do curso, assim, apesar a gente não aprofundou tanto, mas a gente já tinha definido quem são essas funções. A gente vai repetir o que a gente fez lá e fazer alguns exemplos. E nessa aula extra que eu quero gravar para vocês, eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais geral. Mas o mais importante aqui é vocês saberem da existência delas e de para que elas são úteis, porque esse tipo de função de Green, para as equações que aparecem com mais frequência em física, elas são tabeladas. Então, se você pegar qualquer livro de física matemática ou se for na página da Wikipédia de funções de Green, você vai ver que lá tem uma tabela com um lado a equação diferencial e do outro lado a função de Green correspondente. Então, essas coisas são tabeladas, você não vai precisar calcular do zero toda vez, tá? Ok, então a gente tem uma equação diferencial linear ordinária. Não precisa ser ordinária. A gente vai começar com uma ordinária e depois a gente faz depois a gente vai fazer um exemplo de como que as funções de Green também podem ser úteis para resolver EDP. A gente chama de função de Green para L. Lembrando que aqui esse L é uma maneira mais abreviada de escrever qualquer EDO linear, né? Tem várias formas possíveis, mas a gente está fazendo essa suposição de que ela é linear. Com f de x igual a delta de x menos x0. Então, a função de Green é tal que L. Essa função de Green, normalmente a gente escreve dependendo das duas variáveis, x e x0, L de g de x, x0, igual a delta de x menos x0. Então, a gente já vê aqui que não deve ser trivial encontrar essas funções de Green, uma vez que resolver equações diferenciais que envolvem a função delta não é tão fácil, porque a função delta não é uma função de fato, né? Que a gente pode usar vários dos métodos que a gente aplicou. De tudo que a gente viu no curso até agora, só tem um tipo de método que serve para resolver EDOs que envolvem a função delta de Dirac, que são as transformadas integrais. Tá? Então, a gente vai usar um pouco essas transformadas integrais, tá? Mas também dá para fazer, às vezes dá para fazer por outros métodos. Né? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui, talvez a gente consiga fazer assim, por outros métodos. Mas o mais fácil seria fazer por transformadas integrais. As funções de Green não são únicas, porque elas vão depender de condições iniciais ou condições de contorno. Então, dependendo dessas condições, eu vou mudar a cara dessa função g.
E, em geral, quando a gente está preocupado com um determinado problema, ou encontrar a função de Green, normalmente a gente tem essas condições já especificadas pelo problema. Tá? Então, essa função de Green aqui, às vezes para encontrar ela a gente precisa, em geral a gente precisa explorar essas condições de contorno ou condições iniciais. Ok, por que essa função de Green, por que ela é importante? Então, se a gente definir essa integral aqui, então aqui eu estou integrando na variável x0, tá? Quando eu fizer essa integral definida, o x0 vai desaparecer, eu vou ficar com uma coisa que depende de x. Né? Para essa integral aqui, o x é uma constante. Então, ele vai sobreviver a essa integral e, no final das contas, vai definir uma função que depende de x. Tá? Agora, essa função aqui, ela é uma solução da EDO que tem um fator não homogêneo igual a f. Então, vou destacar esse resultado aqui, porque ele é o mais importante. YP é solução da EDO L de Y igual a f de x. Então, o que eu ganho com isso? Se eu sei a função de Green, eu consigo encontrar uma solução particular para todas as equações não homogêneas envolvendo o mesmo operador linear aqui, né? Então, essa parte da equação fica igual, eu posso trocar essa parte da equação aqui por qualquer coisa que eu consigo calcular a solução fazendo aquela integral. Tá? Então, vamos mostrar isso. Então, a prova aqui é mais ou menos uma prova, tá? Porque tem um detalhezinho aqui que eu não vou aprofundar, mas dá para vocês pelo menos entenderem a ideia. Bom, então, se eu calcular L de YP, ou seja, se eu substituir YP na EDO, o que a gente ganha aqui? Então, isso aqui é L da integral e esse operador linear, ele pode, eu posso trocar ele de lugar com a integral. Então, eu posso aplicar esse operador linear aqui. Lembrando que esse operador linear é um operador que age em x. Tá? Então, para o L, o x0 é constante. E para a integral, o x é constante. Tá? Então, esse é o detalhezinho que eu não vou entrar, que eu não vou aprofundar aqui, porque essa questão de trocar o L com a integral tem certas suposições que a gente precisa fazer ali, mas acredita em mim que aqui vai funcionar bem. Então, isso é a integral de menos infinito até infinito, de L de G de x, x0. O f de x0 eu posso deixar do lado de fora, porque do ponto de vista do operador L, ele funciona como uma constante. Agora, a função g, ela foi escolhida para ser justamente uma solução dessa EDO com o fator não homogêneo delta, delta de x menos x0. Então, por definição, essa coisa aqui é delta de x menos x0.
Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos infinito até infinito, delta de x menos x0, f de x0, d de x0. E isso aqui é a mesma coisa que f de x, por causa daquela propriedade da integral da função delta. Então, isso aqui implica, né, como a gente queria mostrar, que L de yp é igual a f de x e, portanto, yp de x é uma solução particular para L de y igual a f de x. Então, a gente conhecer uma função de Green, ela troca o problema de resolver a EDO por resolver uma integral. Resolver integral, a gente sabe que nem sempre é trivial, né? Pode ser que seja difícil. Mas para integral, a gente pode, na pior das hipóteses, recorrer a métodos numéricos, ou aproximações que são melhores do que aproximar a resolução da EDO. Então, escrever a solução nesse formato integral é uma vantagem muito grande, mesmo que a integral seja difícil de resolver, tá? E aí, se eu sei uma solução particular, para resolver a equação de fato, eu preciso resolver a homogênea. Mas, em geral, resolver a homogênea, ou pelo menos encontrar soluções aproximadas, é mais fácil do que resolver a não homogênea. Equações lineares homogêneas, em geral, você pode, na pior das hipóteses, usa série para achar uma aproximação. Tá? Então, isso aqui é muito legal, especialmente para quem usa a mesma equação diferencial com diferentes f's aqui. Então, às vezes, lá no seu problema de pesquisa, você usa sempre a mesma EDO, mas você vai trocando isso aqui porque, dependendo do seu problema, você está dando um drive lá no seu sistema que é um pouco diferente a cada vez. Então, você está mantendo isso aqui, vamos supor que você está usando um circuito elétrico, né? Só para a gente pensar num exemplo simples. Mas você está mudando a maneira como você altera a diferença de potencial ali naquele circuito elétrico. Então, isso aqui, os componentes do circuito elétrico vão me dizer quem é o L. E essa diferença de potencial que eu aplico no circuito vai me dizer o que é f de x. Então, se eu mantenho o circuito igual, mas altero essa diferença de potencial que eu aplico ao sistema, eu só estou trocando essa parte. Então, se eu tenho, por exemplo, uma função de Green, eu não preciso resolver a EDO toda vez que eu trocar isso aqui. Eu só vou calcular aquela integral que vai mudar dependendo de quem é o f. Então, isso é muito útil quando você tem problemas na engenharia, por exemplo, que você tem uma mesma planta em que você dá estímulos externos diferentes, porque é justamente isso que está acontecendo ali. A sua planta te diz quem é esse pedaço da equação diferencial e o estímulo externo tem a ver com essa f de x. Então, se eu estou trocando só esse pedaço, eu não preciso resolver a equação de novo toda vez. Tá? E como eu disse para vocês, principalmente a gente que está resolvendo problemas de física, muitos desses problemas caem em equações que já são conhecidas e bem estudadas. Então, essas funções de Green, elas são tabeladas. Então, se você cai numa equação conhecida, não precisa resolver nem ter tanto trabalho para achar a função de Green, porque você pode achar isso já tabelado, tá? Bom, então tá claro para todo mundo a importância desse tipo de equação? Ok. Então vamos ver alguns exemplos. Preparei 2 exemplos.
Ok, então aqui a gente tem uma EDO de primeira ordem. Deixa eu só pensar qual que vai ser o jeito mais instrutivo de resolver isso aqui. Tá. Aqui, eu acho que o jeito mais fácil é resolver por transformada de Laplace. Mas vamos fazer do outro jeito primeiro, que é usar o fato dessa equação ser uma equação linear de primeira ordem. Equações lineares de primeira ordem a gente resolve por fator integrante. Tá? Então, o nosso P de x aqui. Bom, então, a equação normalmente a gente escrevia dessa forma aqui, né? Nesse caso, o P de x é lambda e o Q de x é o delta. Então, o P é constante e o Q é o delta. Então, o fator integrante é exponencial de integral de P de x dx é exponencial de integral de lambda dx, que vai ser exponencial de lambda x. Tá? Então, multiplicar essa equação aqui toda pelo fator integrante, a de cima, né? Esse lado aqui, né, a gente escolhe o fator integrante para que esse lado seja derivado em x de exponencial de lambda x vezes y. É a regra do... o que é delta, né? Eu não dormi essa noite, então vocês têm a obrigação de me ajudar a fazer essas contas, tá? Então, o fator integrante transforma a equação nessa coisa aqui. Então, eu posso integrar dos dois lados, obtendo essa coisa aqui. Vou deixar a constante aqui de fora, tá? Já a constante de integração separada para a gente não esquecer dela, porque ela é importantíssima. Bom, então, essa integral aqui é integral de delta. Toda vez que a gente tem integral de delta, a coisa fica melhor, porque é fácil. Então, a gente fica com essa coisa aqui. Então, y de x é exponencial de lambda x0 menos x, mais c exponencial de menos lambda. Se eu não tiver errado nada. Isso. E aí, esse C aqui vai depender das condições iniciais. Espera aí que tá faltando uma coisa, né? Lambda x, lambda x aqui.
Bom, aqui era a função de Green que a gente queria, né? Então, isso é G de x, x0. Ok, então isso aqui vai ajudar a gente a encontrar uma solução particular que depois a gente pode encontrar quem é esse C aí para satisfazer condições iniciais adequadas, tá? Ou então, por exemplo, se a gente quer só resolver a EDO não homogênea, a gente pode até fazer C igual a zero, porque a gente só quer uma solução particular ali, né? Isso aqui é um pedaço que é a solução da equação homogênea. Então, isso aqui já dá a solução geral da equação. Então, nesse caso aqui, deu para fazer usando o método de EDOs de primeira ordem, que a gente já tinha visto. Mas, em geral, a melhor forma de resolver esse tipo de problema aqui é fazendo por transformada de Laplace. Porque aí você pode, inclusive, fazer para equações de ordem mais alta, tá? Ou de Laplace ou de Fourier. Tanto faz, tá? Então, vamos pelo menos dar uma ideia aqui de como que faz por transformada de Laplace. Então, já resolvi, tá? Vou resolver de novo a mesma coisa. Só para vocês compararem as duas formas de resolver. Y' mais lambda y igual a delta de x menos x0. Ok, então eu vou aplicar a transformada de Laplace. Então, eu vou chamar, então a transformada de Laplace vai levar o meu y de x em y de s, tá? Não vou chamar de L não, porque eu já chamei de L a EDO. Então, para não bagunçar, transformada de Laplace aqui. Bom, então a transformada da derivada é S, y de S, menos y de 0. Mais lambda y de S. Isso é igual à transformada da função delta de x menos x0, que se eu não me engano, é menos x0s. Eu tinha que ter deixado aberta aqui a tabela, esqueci. Então, a gente tem aqui S menos lambda, y de S, é igual ao exponencial de menos x0s mais y de 0. Então, y de S é igual ao exponencial de menos x0s sobre S menos lambda, mais y de 0, S menos lambda. Ok, então isso aqui é a transformada de Laplace da função de Green que a gente quer. Agora, a gente tem que fazer a transformada inversa. Tá, então, deixa eu só fazer uma micro tabela de transformada de Laplace aqui, só para vocês entenderem o que eu estou usando, tá? Então, eu já usei uma linha, que é o delta de x menos x0, vai em exponencial de menos x0s. Exponencial de menos lambda, de lambda x, vai em 1 sobre S menos lambda. Talvez eu esteja errando o sinal.
E f de x menos x0 vai em exponencial de menos x0s transformada fs. Nós vamos usar essas três linhas aqui. Uma a gente já usou, né? Agora a gente vai usar as outras duas. Oi? Lá em cima, acho que vai ser mais lambda. Mais lambda. Tá, agora tem que conferir isso aqui, tá? Eu vou fazer a conta, se no final chegar na resposta diferente, quer dizer que eu errei, a gente troca aqui, tá? Tá bom. Esse primeiro a gente já usou, agora a gente vai usar os outros dois. Esse aqui é só aplicar aquela segunda linha ali que eu tô na dúvida, tá? Então, y de x. Então, esse pedaço aqui é exponencial. Como aqui foi mais, é o sinal trocado, né? Se eu tiver feito aqui certo. Então, vai dar y de 0 exponencial de menos lambda x. E agora, esse lado de cá é exatamente a mesma transformada, só que pelo fato de estar multiplicado pela essa exponencial de menos x0s, eu vou deslocar a função. Ao invés de calcular ela em x, eu vou calcular ela em x menos x0, tá? Então, aqui vai ficar exponencial de menos lambda x menos x0. Ok? Tem que ter dado a mesma coisa do outro, tá? Depois a gente sobe lá para comparar. Tá claro o que é que eu fiz aqui? Vamos lá em cima ver. Exatamente. Né? A diferença é que a gente chamou o C de y0, mas é constante do mesmo jeito. Então, tá certo. Então, isso aqui tá certo. Então, essas coisas envolvendo funções de Green, normalmente a forma mais fácil de resolver, ou menos trabalhosa, ou às vezes a única forma possível, é usando essas transformadas integrais, porque para elas a gente sabe como que a função delta se comporta, tá? Então, esse exemplo dava para fazer do outro jeito, mas saía também usando essas transformadas integrais. Perguntas? Ok. Vamos fazer um segundo exemplo? Deixa eu achar o meu segundo exemplo. Que é resolver a equação calor. Ou achar a função de Green. Na verdade, aqui eu tinha que escrever com a notação que eu costumo usar, né? Porque isso aqui é a função de Green. Bom, então, nesse exercício aqui, a gente vai achar uma função de Green associada a esse problema aqui, tá? Ou seja, então, aqui eu tenho a equação do calor, não preciso de condições de contorno.
Na verdade, existem algumas condições de contorno aqui que são implícitas ao problema, que é o fato de que a gente vai usar transformada de Fourier, e para a transformada de Fourier existir, a função tem que satisfazer determinadas condições. Tá? Então, as condições de contorno aqui são que a função satisfaça, que a função U satisfaça as condições que permitem calcular a transformada de Fourier. E agora eu vou preocupar só com a condição inicial. E essa condição inicial, a princípio pode ser geral, mas eu vou mostrar para vocês agora que se a gente tem a condição inicial como sendo a função delta de Dirac, depois eu consigo calcular qualquer outra coisa desse tipo aqui usando a integral igualzinho das funções de Green. Tá? Então, isso permite a gente definir funções de Green para EDPs. E aí, como eu falei para vocês, todas essas funções de Green para essas equações conhecidas são tabeladas, inclusive para problemas de maior dimensão, que eu não vou falar hoje, mas talvez vou mencionar rapidinho no final da aula, que dá para fazer a mesma coisa para dimensão maior, mas que eu quero falar um pouco melhor nessa aula extra que vai ficar lá para vocês, tá? Eu não vou cobrar na prova, vou cobrar problemas parecidos com o que a gente fez aqui hoje. Mas, para quem quiser, porque para algumas áreas da física, da astronomia, eu não sei, tá? Eu não sei nada de astronomia, então não sei dizer. Mas para algumas áreas da física, principalmente para quem vai para a física matemática, essa questão das funções de Green é muito importante. Então, se for do interesse de vocês, a aula está lá disponível, vai ficar lá no Moodle para toda a eternidade. Então, se não der tempo, está todo mundo exausto, né, já nesse final de semestre, mas vai ficar lá, tá? Então, quando vocês quiserem assistir, tá lá. Então, o que a gente vai fazer é procurar uma solução para o T alfa UXX e U de x0 igual ao zero. Igual a delta de x menos x0. E aí depois, a solução para esse problema aqui de cima Deixa eu chamar esse treco de F, porque isso aqui, esse zero vai confundir. Isso aqui que eu tô fazendo tá idêntico nas notas do Land, exceto pela notação, tá? Mas eu tirei de lá, assim, igual. Então, essa solução aqui eu vou chamar de g de x, x0t. Então, agora a minha função de Green vai ter três variáveis. O x e o x0, por causa aqui do delta de x menos x0, né? Então, a gente escreve a função de Green independente desse x0 aqui também. E o t, que está ali só porque agora o meu problema é de duas variáveis, x e t. Tá? Mas o que interessa pra gente é fazer a mesma coisa análoga, mas para a variável x. Mas como o t está ali, ele vai continuar dependendo de t. E aí a função, a u,
de x t. Solução para f de x é a integral de menos infinito até infinito, g de x, x0, t, f de x0, dx. Porque se eu faço deixa eu chamar isso aqui de teorema para destacar, prova exatamente a mesma coisa do outro. Então, u de xt satisfaz a EDP porque G satisfaz. Oi. A linha integral é dx0, né? dx0, obrigada. Então, vamos provar isso. Na verdade, nada mais é do que, de novo, usar aquele truque de trocar as derivadas com a integral de lugar. Então, o t é a derivada em relação a t dessa integral aqui. E aí eu troco a integral com a derivada de lugar. O único lugar que tem t aqui é a função g. O resto é tudo constante em relação a essa derivada aqui. Então, é só derivar a função g em relação a t. Agora, o xx, mesma coisa. Então, isso aqui vai ser de novo, a única função que tem x é a função de Green. Então, é a mesma coisa que derivar a função de Green duas vezes. Então, se a gente calcular o t menos alfa u x, isso aqui vai ser essa integral com a derivada de g em relação a t, menos alfa g de xx Agora eu posso juntar essas integrais em uma só. Então, isso aqui vai ficar integral de menos infinito até infinito. gt menos alfa gxx, f de x0, d de x0. Agora, como a função g é solução da equação para qualquer x0, isso aqui é igual a zero. Portanto, essa integral é zero, o que quer dizer que o t menos alfa u xx é zero. Então, o t é alfa u xx e o de xt satisfaz a EDP.
Isso aqui só é verdadeiro porque a EDO é linear, tá, gente? Se a EDO não fosse linear, isso aqui não ia valer porque a gente não ia poder fazer essas manipulações de juntar, de trocar essas derivadas com integral, de juntar essas integrais em uma só. Então, eu estou usando a linearidade da EDP e a linearidade da integral. Então, eu preciso dessas duas características para poder fazer todas essas manipulações. Tá? Então, é crucial aí. E aqui, uma observação interessante é o seguinte. Vocês lembram lá a gente já usou isso várias vezes, é aquele princípio de superposição para EDOs, para EDPs também. Se eu tenho uma solução de uma EDO linear, homogênea, e para essas EDPs aqui também funciona assim, combinação linear de soluções também é solução. Então, superposição de soluções também é solução. A integral é uma espécie de soma. Vocês lembram como que define lá no cálculo 1? É um limite de somas de Riemann, que a gente dá esse nome lá. Então, a integral, ela carrega várias propriedades que somatórios carregam também. Então, o que a gente está fazendo aqui, no fundo, é uma superposição. É a mesma ideia de quando a gente soma lá com aqueles coeficientes CN. Só que lá eu estava somando numa variável que era indexada por um número natural. Então eu somava de 1, 2, 3. Aqui não. Aqui eu estou somando várias funções que são indexadas por uma variável real. Então eu não consigo fazer um somatório. Eu faço uma integral no lugar. Mas o que eu estou fazendo aqui é, no fundo, somando cada uma dessas contribuições para cada uma das funções g, variando x0, com esse coeficiente aqui na frente. Então, esse f de x0 faz o papel do Cn. O g faz o papel das funções, das soluções que eu estou combinando, né? Que eu estou somando para dar a solução que eu quero do meu problema. E a integral faz o papel de soma. Então, aqui a gente está usando o princípio de superposição, só que com uma cara de integral, ao invés de soma. Isso acontece com muita frequência em várias EDOs. No cronograma original, eu tinha colocado uma aula sobre equação de Schrödinger no final. A gente já viu um pouquinho, né, na parte de EDP, mas eu queria fazer alguns outros exemplos de função de equação de Schrödinger. Entre eles, exemplos onde a gente não tem aquela quantização dos níveis de energia, por exemplo, como a gente viu no exemplo que a gente resolveu, que só tinha certos valores, então eu levava um somatório. Quando não acontece isso, quando aquela constante na separação de variáveis pode ter qualquer valor real, quando ela não tem uma restrição que tem que ser um número natural, como a gente viu em todos os exemplos que a gente resolveu, ao invés de usar um somatório, eu vou ter que usar uma integral. Então, esse tipo de integral aqui é super importante em física quântica, por exemplo, porque ela aparece na solução de várias equações de Schrödinger. Eu vou colocar lá no final, na playlist do curso, lá no Moodle, algumas aulas que eu já tenho de Física 4 da Poli sobre isso, que são exatamente os problemas que eu queria resolver. Mas não vai cair na prova, tá? Também é extra, vai ficar lá, quem quiser dar uma olhada, tá lá. Mas não vai cair na prova, tá? Outra coisa, outra observação importante é que aqui a minha anotação não está muito apropriada para a gente enxergar isso. Mas lá no Land, ao invés dele escrever essa função g dependendo de 3 variáveis, ele escreveu g de x menos x0 e t. É só uma questão de notação, é a mesma coisa, tá? Só que escrevendo do jeito que ele fez, a gente vê exatamente que essa coisa aqui é uma convolução. Então, lembram lá da aula de transformados integrais? Pareceu aquele treco de convolução do nada, assim, né? Simplesmente caiu do céu.
Para que serve isso? É muito útil simplesmente como uma ferramenta para resolver EDOs ou EDPs por transformadas integrais. Mas não só isso. Então, ela aparece de novo aqui, tá? Então, para quem vai para a física matemática especificamente, vai esbarrar com essa convolução aí mais algumas vezes. Ok. Então, de novo, eu quero fazer agora, achar essa função de Green para a equação do calor, mas isso aqui não é específico da equação de calor. Isso, a mesma coisa que a gente fizer aqui, dá para fazer para outras, para a equação de Laplace, para a equação da onda, tá? E, de novo, isso tudo tem tabelado. Então, se você vai lá na Wikipédia, vai ter lá falando qual que é a função de Green correspondente a essas equações que são as mais importantes, as mais famosas. Se você está lidando com uma equação que não é dessas que aparece com muita frequência, pode ser que não tenha lá na tabela, você vai ter que calcular. Mas, de novo, a questão é que você não precisa calcular tudo do zero, né? Então, aqui é o mesmo raciocínio. Se eu tenho sempre a mesma equação, o mesmo sistema, mas estou trocando as condições iniciais, se eu uso o mesmo sistema, mas só mudo a forma como eu inicializo esse sistema, eu não preciso resolver tudo de novo. Se eu já tiver a função de Green, basta fazer essa integral. Aqui eu provei que a função u de xt satisfaz a EDP, agora falta provar que ela satisfaz a condição inicial, né, que era o f de x, mas essa é a parte fácil. Então, u de x0 é igual a integral de menos infinito até infinito, de g de x, x0, 0, f de x0, dx0. Mas essa função de Green, ela foi definida justamente para satisfazer a EDP com condição inicial delta de x menos x0. Então, isso aqui é um delta, f de x0, d de x0. E aí, de novo, a gente cai nessa integral aqui, que a gente sabe que é f de x. Então, u de x0 satisfaz a condição inicial f de x. Ok, então, se a gente, sabendo a função de Green, calcula a função u de xt usando essa integral, a gente obtém uma função que também satisfaz a EDP e satisfaz essa condição inicial arbitrária. Okay? Então, essa função g é chamada função de Green para essa EDP. Professor, Oi, vamos botar na linha acima, mostrar. tem. Então tem u de x0. Eu vou explicar essa coisa para a condição inicial novamente, que eu perdi. Tá. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Não, era aquela parte finalzinha lá. Beleza. Tá. Essas duas equações aí. Tá. Então, olha só. A função g, eu defini a função g como sendo a solução da EDP
que satisfaz a condição inicial quando t é igual a zero, a função é um delta de Dirac em x menos x0. Tá? Então, isso aqui é pela definição da função g. Ainda não calculei quem ela é, só falei que ela é essa solução. Tá? O que eu quero fazer agora é calcular essa g usando, quem é essa g usando o transformado de Fourier. Não sei ainda quem ela é, mas ela existe e se eu conhecer ela, eu sei que ela é uma solução da EDP com essa condição inicial. Então, quando eu substituo t igual a zero, vira esse delta de Dirac, pela definição da função g. E aí, daqui para cá, é só a propriedade da integral da delta de Dirac, que é a delta com a função, é a função calculada no outro ponto aqui. Tá? Então, como eu estou integrando em x0, fica a função f de x. Tá claro agora? Então, isso aqui era só para mostrar que, se eu conheço a função de Green da EDP, qualquer solução com uma condição inicial arbitrária, eu consigo obter a partir da função de Green fazendo essa integral. Então, agora o que eu quero fazer é encontrar a função de Green para essa equação do calor. Então, agora vamos encontrar essa função de Green. Para isso, a gente vai usar transformada de Fourier. Eu não lembro qual foi a definição de transformada de Fourier que eu usei. Só que como eu estou seguindo o Land usou diferente, então eu vou usar diferente do que eu acho que eu fiz antes, tá? Desculpa aí, mas vou seguir o que está feito nele lá. Quem for estudar depois pelo Mathematical Methods for Physicists, eu não sei se ele usa transformada de Fourier para fazer função de Green, mas provavelmente sim, e ele usa uma transformada de Fourier diferente da do Land. Então, é uma zona, tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Mas como aqui a gente vai usar só dentro do mesmo exercício e depois acabou, tanto faz. Bom, então, lembrando só o meu problema, né? Eu tenho o t igual a alfa, o xx, e eu tenho a condição inicial, u de x0, igual a delta de x menos x0. Ok, então a definição, o que eu vou fazer agora é calcular a transformada de Fourier na variável x. Por que eu sei que é na variável x? Porque é quando a variável que eu não tenho restrição ali na condição inicial. Tá? Então, é por causa disso aqui que eu sei que é a x. Se eu tivesse, por exemplo, u de 0t, aí eu faria o contrário. Ok. Então, eu vou chamar de util de kt, essa transformada, que pela notação do Land é essa coisa aqui.
acho que a diferença para o que eu fiz na aula e para o que o Mathematical Methods for Physicists faz, é que aqui ele troca o sinal. Para transformada ele usa o sinal de mais e para transformada inversa o sinal de menos. Não faz diferença para o nosso propósito, mas é um potencial para confusão aí, tá? Então fiquem sempre atentos quando forem usar a transformada de Fourier por causa desse detalhe. Ok, então a gente calcula a transformada de Fourier da equação. E aí a primeira coisa aqui é que, lembrando que a transformada de Fourier é em relação à variável x, né? Então, aqui eu tenho uma integral que envolve a variável x, né? Essa transformada de Fourier é uma integral que envolve a variável x e uma derivada que envolve a variável t. Então, de novo, o truque de trocar a integral com... Truque não, né, gente? A propriedade matematicamente demonstrada que é possível trocar a integral com a derivada de lugar. Então, isso aqui é a derivada em relação a t da transformada de U. Agora, a transformada... então, isso aqui vai ser alfa f de UXX pela propriedade pela linearidade da transformada de Fourier. Então, alfa é uma constante, é só tirar para fora da transformada. E agora, a gente precisa lembrar qual é a transformada, qual que é a relação da transformada de Fourier com as derivadas em relação à variável x, que é a variável da transformada. Então, a maior vantagem das transformadas integrais, é por isso que elas são úteis para resolver equações diferenciais, é que elas transformam derivadas em uma multiplicação por um polinômio de primeiro grau. Então, a transformada de Laplace é só pegar a transformada e multiplicar por S, quando eu tenho uma derivada, e a transformada de Fourier a gente multiplica por IK, ou menos IK. Peraí, deixa eu conferir. Depende de qual foi a sua definição de IK, não sei, porque vai dar na mesma, porque a gente vai multiplicar duas vezes. Então, depois tem que conferir isso aqui, tá? Como a derivada está duas vezes, isso aqui é IK ao quadrado útil de KT, então some a derivada e aparece essa multiplicação aqui. Depois precisa conferir se não tem um sinal de menos aqui, tá? Pode ser que tenha. Não vai fazer diferença aqui porque tá ao quadrado, mas é importante. Eu acho que tem. Vou colocar. Depois eu confiro e aviso vocês. Que vai dar menos do i ao quadrado, né? K ao quadrado, útil de KT. Então, a gente vai ficar com derivada em relação a t igual a menos alfa K ao quadrado útil de KT e agora essa aqui é DO. Apesar da função U ter duas variáveis, só tem derivada em relação a uma, né? Então, isso aqui é uma EDO em relação a T. A EDO separável mais fácil que tem de resolver. Aqui é a exponencial. Então, útil de KT é igual a uma constante que depende de K, que a gente já vai descobrir daqui a pouco quem é.
exponencial de menos alfa k ao quadrado t. Professora, Oi. eu não interromper, mas nas notas que você tinha passado antes não tinha menos. É porque nas notas que eu tinha passado antes, eu usei a transformada de Fourier diferente do Lange. E aqui então tenho menos mesmo. Se na que eu passei não tinha menos, então aqui tem menos. Tá? Desculpa a confusão, mas é porque eu quero seguir exatamente o que está no Lange para ficar mais fácil de vocês estudarem depois. Tá? Então, guardem em mente que a transformada de Fourier que o Lange está usando nessa parte que a gente vai usar agora é diferente da que eu passei antes, pelo sinal, tá? Tanto faz, dá para usar qualquer uma das duas, exatamente na mesma. Só que eu quis seguir aqui diferente do que eu tinha feito antes para ficar igualzinho o que ele fez, tá? Tá bom. Agora, como que a gente define quem que é essa constante C de K, tá? Ela é definida pela condição inicial, tá? Ela é a transformada de Fourier da condição inicial. Atenção aqui, eu não lembro quem foi, alguém me perguntou isso na prova. Como eu tô aqui fazendo a transformada de Fourier, eu já fiz a transformada de Fourier, isso me levou uma EDP, uma EDO, e essa EDO em relação a T eu resolvi, fiquei com essa constante C de K aqui. Para achar a C de K eu preciso da condição inicial, só que a condição inicial está em X. E aqui eu fiz a transformada de Fourier para resolver a EDO, a EDP, que virou uma EDO. Então, para aplicar a condição inicial aqui, eu tenho que fazer a transformada de Fourier da condição inicial também. Tá? Se eu for tentar aplicar a condição inicial ali, eu vou misturar X com K. Não pode. Uma vez que eu fiz a transformada de Fourier, só pode sobrar K. Só pode ter relação com o K ali. Então, eu preciso fazer a transformada de Fourier da condição inicial. Mas é a transformada inversa, né? Ou não? Não, porque eu vou fazer a transformada inversa depois que eu já tiver esse cara aqui, C de K. Ah, tá. Mas esse C de K vai depender de quem é o útil de K0, que eu não sei ainda. Eu sei o U de X0. Então, eu vou fazer a transformada usual de U de X0 para descobrir quem que é o tio de K0. Tá claro? Então, o tio de K0 é igual a transformada de Fourier de U de X0, que é igual a transformada de Fourier de delta de x menos x0. Isso aqui não precisa calcular de novo, tá na tabela. A transformada de Fourier da função delta é exponencial de ikx0 sobre raiz de 2π. De onde que eu tirei isso aqui? Tabela. Então, o de K0, por um lado, aqui de cima, é C de K. Por outro lado, isso tem que ser ikx0 sobre raiz de 2π. E isso conta pra gente quem que tem que ser o C de K.
Então, o útil de kt é exponencial de ik x0 sobre raiz de 2π, vezes a exponencial que já estava lá, né? Alfa menos k ao quadrado t. Então, isso aqui é a transformada de Fourier da função de Green que a gente está procurando. Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora sim, transformada inversa. Perguntas até aqui? Então, agora, o U de xt é f a menos 1 de útil de kt que é a transformada inversa essa coisa aqui não é diretamente pela tabela, porque isso aqui é uma gaussiana, né? Em K, lembrando que aqui a variável é K, né? É uma gaussiana em K, só que ela está deslocada por causa daquele termo IKX0. Então tem que fazer uma pequena manipulação. Oi? Tem um sigma no raiz de 2π também? Para ter uma gaussiana? Então, o sigma ali vai ser alguma coisa que vai dar raiz de 2π, sei lá. Sigma igual a... É gaussiana por causa do K ao quadrado, e aí eu tenho que olhar quais são as constantes que aparecem na tabela para ligar o meu exemplo específico com a gaussiana, tá? Então não é totalmente diretamente pela tabela, mas é quase, tá? Então, mais ou menos pela tabela, isso aqui vai ser a transformada inversa disso aqui. E aí o sigma vai ser alguma coisa que depende do t, tá? Raiz de t, na verdade, porque vai ter um sigma ao quadrado. Isso aqui é justamente a função de Green que a gente queria, né? Então, isso aqui é g de x, x0t. É 1 sobre raiz de 4π alfa t, exponencial de menos x menos x0 ao quadrado sobre 4at. Professora, Oi. esse AT é o alfa? O A? O A, não, é o alfa.
é alfa. Nossa, que garrancho. Para t maior que zero, tá? Então, aqui tudo isso é para t maior que zero. Para t menor que zero vai ser tudo zero, porque no t igual a zero é o ponto onde eu dou a condição inicial, o delta, para essa coisa evoluir. Então, o Land faz uma análise bem legal disso aqui. O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar de qual que é o significado físico dessa coisa que a gente está estudando. Isso aqui é um problema de condução de calor numa barra. Lembram que essa equação modela esse sistema, né? Então, quando eu dou a condição inicial como sendo o delta de Dirac, quer dizer que eu estou dando um input ali de calor na barra num ponto específico, muito rápido e muito forte. Então é como se eu tivesse pegado a barra e colocado uma coisa mega quente só num pontinho ali no x0, rapidinho e tirado. Então, o delta de Dirac é uma aproximação, né, uma modelagem ideal desse tipo de situação. Agora pensa, sem olhar para a equação. A gente já resolveu a equação, então a equação conta pra gente o que vai acontecer. Mas sem olhar para a equação, o que vocês acham que vai acontecer? Então, no instante zero, a barra está toda a uma temperatura constante, que a gente pode supor zero, né, que é o que a gente tinha resolvido até então. E aí, em um determinado, naquele instante t igual a zero, está quase tudo com temperatura zero, exceto num pontinho ali onde está com temperatura super alta. O que vai acontecer? Aquele pontinho vai esfriar e os outros vão esquentar. Tá? Que é o que a gente chama de um processo difusivo. Por isso que é difusão. Tá? E a gente pode ver isso daqui, ó. O delta de Dirac vai se transformar numa gaussiana para t maior do que zero. E à medida que o tempo passa, esse t vai aumentar. Isso aqui está relacionado com a abertura da gaussiana. Quanto maior o t, mais aberta é a gaussiana. Tá? E esse termo difusivo está relacionado com a rapidez com que esse processo ocorre. E aí tem a ver com o sigma que você tinha falado antes. O sigma aqui vai ser proporcional à raiz de t. Porque aqui aparece o sigma ao quadrado, né? Então aqui raiz de t. Então, normalmente, a gente chama de difusivos processos em que a rapidez com que aquele estímulo inicial se espalha é proporcional à raiz de t. Então, por isso aqui. Então, olha só, na solução da equação a gente vê que, de fato, todas essas coisas acontecem. Tá? Ok, então essa aqui é a função de Green para a equação do calor em uma dimensão. Tá? Que era o que a gente queria. Se eu quero resolver o problema para outras condições iniciais, faço a integral com essa função de Green aí. Tá? Dá para generalizar para 2D e 3D, a conta é exatamente a mesma, tá? Só que aí agora, ao invés de fazer uma transformada de Fourier unidimensional, que é o que a gente estava fazendo, a gente precisa da transformada de Fourier bidimensional, tridimensional. Não vou entrar em detalhes, mas a gente chega a exatamente a mesma coisa. Então, a equação é o t igual a alfa laplaciano de u. U de R0 é igual a f de R. Então, esse aqui é o sistema que a gente, a EDP que a gente quer resolver. A função de Green vai ser alguma coisa desse tipo aqui.
E se eu quero a função U de RT, eu faço a integral de... Peraí que não apareceu o R' aqui. Que é... Peraí. F de R, dr. Professora, Linha. Oi. aí tá elevado ao quê? Aquele 4 de alfa D? D sobre 2. Em que D é a dimensão, se é 2 ou 1, 2 ou 3. Nessa aula extra que eu quero colocar para vocês, lá eu vou falar um pouquinho mais sobre esses problemas de dimensão maior, tá? Mas isso aqui é só para contar para vocês que existe, que dá para a gente fazer a mesma coisa, definir as funções de Green da mesma forma. As ferramentas vão ser um pouquinho mais trabalhosas, porque agora a gente está lidando com integrais em 2 e 3 dimensões, mas as coisas funcionam bem. Dá pra gente usar a mesma ideia e, de novo, essas coisas são tabeladas, tá? Então, se você precisar das funções de Green para equações diferenciais conhecidas, muito provavelmente você vai achar, provavelmente na Wikipédia mesmo tem, mas livros de física matemática, tem vários livros de física matemática que são, no fundo, grandes tabelas de coisas que a gente usa com muita frequência. É aquele manual ali que você precisa de uma coisa, tá ali, fácil. E na internet, né, obviamente. Ok, pessoal, por hoje é só. E na próxima aula, segunda-feira, a gente começa a falar de polinômios e funções de Legendre, ok?